Olá, graça e paz a todos. Quem fala com você é Ciro Molex. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do livro do profeta Jeremias. Vamos falar sobre Jeremias capítulo 20. Se você tem a Bíblia em casa ou pelo celular, acompanhe comigo o estudo do capítulo 20 do profeta Jeremias, que diz assim: Pazur, filho de Imé, o sacerdote, que era presidente da casa do Senhor, ouvindo Jeremias profetizar essas coisas, feriu Pazur ao profeta Jeremias. Jeremias, após ter pegado aquele vaso que a gente encontra no capítulo 19, pegado o vaso, aquela botija, de oleiro, levado ali até Tofete, onde ali o povo judeu sacrificava os seus filhos, queimado ao deus Moloque, onde ali o povo queimava incenso a Baal, cometia todo tipo de torpeza contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus. Jeremias vai até lá, reúne o povo, pega essa botija, quebra essa botija na frente do povo, dizendo ao povo que assim o Senhor faria com eles, quebraria o orgulho deles, quebrariam ele. Após Jeremias ter feito tudo isso, Pazur, que era o presidente da casa do Senhor, ouviu Jeremias dizendo essas coisas, feriu a Jeremias, bateu em Jeremias, surrou Jeremias e prendeu Jeremias em um cepo. E ali deixou Jeremias um dia inteiro preso, depois de ter apanhado. Então você imagina que não estava fácil para Jeremias. Jeremias, fazendo a vontade de Deus, apanhou, foi preso. E agora eu pergunto para você, o que você tem sofrido pelo amor de Deus? Por estar pregando a palavra de Deus? Será que hoje você, por estar pregando a palavra de Deus, você perdeu muitas amizades? Muitas pessoas se afastaram de você porque hoje as suas palavras não são mais palavras que muitas vezes eram agradáveis a eles, mas hoje é uma palavra de Deus, uma palavra que peça que as pessoas vivam uma vida diferente, que tenham Deus no coração, e isso afasta as pessoas que não querem ouvir de Deus. Talvez hoje você está sofrendo como Jeremias sofreu, talvez você até apanhou, literalmente dizendo, por estar pregando a palavra de Deus, ou não, ou você está sofrendo perseguição na sua família, ou as pessoas estão afastando de você, ou fazendo fofoca da sua vida, ou levantando calúnias contra você. Então, assim como Jeremias sofreu por pregar a palavra de Deus, nós que pregamos a palavra de Deus, sofremos algum tipo de coisa. Até mesmo um afastamento da nossa própria família, muitas das vezes. Tem pessoas que, por proferir a fé em Deus, a própria família se afasta dele, não quer ter ele mais como um membro da sua família, porque prega a palavra de Deus. Então, independentemente do que você esteja passando por estar pregando a palavra de Deus, continue fazendo a vontade de Deus, porque Deus é o justo juiz. Deus trará a cada um segundo as suas obras. Jeremias, ele continuou fazendo a vontade de Deus, mesmo sofrendo todas essas coisas. A gente vê que Jeremias, no capítulo 20, ele entra em um momento de desespero, a gente vai ver a partir do versículo 7. Mas antes de nós chegar lá, Jeremias, após ser solto daquela prisão, Jeremias olha para Pazur e fala: Pazur, você não vai ser chamado mais Pazur, mas assim diz o Senhor, seu nome será terror por todos os lados. É o que quer dizer aqui, Magor, Mizar, Bide. Quer dizer, terror por todos os lados. Esse será o seu nome a partir de agora. Você vai ser um terror para a sua família e para seus amigos. Aí até o versículo 7, Jeremias, ele fala para Pazur o que ele vai sofrer, falando que os seus amigos seriam mortos à espada e a sua família, seus filhos, seriam levados ao exílio na Babilônia e ali seriam mortos. E todos os profetas que falaram contra o homem de Deus. Hoje eu e você estamos aqui falando a palavra de Deus, querendo dizer ao povo o verdadeiro evangelho, não é o evangelho que é pregado. Você vai ver aqui que Pazur, ele era presidente da casa do Senhor. Era um homem que era para estar do lado de Jeremias. Era um homem que era para estar apoiando Jeremias. Ele era presidente da casa do Senhor. Mas você vê que esses líderes religiosos eram que perseguiam os profetas. É o que perseguiram Jesus. E é o que a gente vê hoje em dia. Se você chegar hoje em dia e pregar o verdadeiro evangelho, dizendo às pessoas que elas não são obrigadas a dar dízimo, que o dízimo dá quem quer para a igreja, que a palavra de Deus fala que cada um contribui segundo propôs no seu coração, não por obrigação, nem por vanglória e nem por vergonha, mas sim contribui conforme Deus colocou no seu coração. Se você
Se Deus colocou no seu coração que você tem que dar 10% à comunidade ou à igreja que você frequenta, amém. Se Deus colocar no seu coração que você tem que dar 20%, amém. Agora, se Deus colocar no seu coração que você não tem que dar nada, amém também. Você não vai ser desvalorizado por Deus por estar fazendo isso. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira e fiel. Porém, se você falar isso, os líderes religiosos, eles vão massacrar você. Eles vão dizer, quem é você para estar falando isso? Vão procurar destruir você. Aqui, como Jeremias fala no versículo 7 até o versículo 18, Jeremias fala assim, Senhor, eu tento não falar a tua palavra, porém, a sua palavra ela me consome por dentro, ela acaba com os ossos, eu fico tão fraco que eu não consigo. O Senhor é mais forte que eu, a palavra do Senhor é mais forte que eu, por mais que eu sofra, eu não consigo ficar sem falar da tua palavra. E é assim nós também, povo verdadeiro de Deus, profetas verdadeiros de Deus, não conseguimos ficar quieto diante de tanta falsidade que encontramos hoje no meio religioso, né? Há uma falsidade muito grande, as pessoas amedrontam os seus discípulos, dizendo a eles que se eles não der dízimo, eles vão para o inferno, dizendo a eles que se eles não guardar sábado, se eles não comer isso ou aquilo, se eles não colocar, se a mulher usar uma calça, se a mulher cortar o cabelo, várias doutrinas falsas hoje. Esse é o tipo de idolatria hoje. As pessoas idolatrando líderes religiosos. Você passa em frente a algumas igrejas, tem a foto do líder da religião ali. Hoje estamos como na época de Paulo, como Paulo diz lá em Coríntios, uns diz de Apolo, outros falam que é de Paulo. Hoje a gente vive no mesmo tempo. Hoje a gente vive, uns dizendo que é assembleiano, outros dizem que é luterano, outros dizem que é metodista, outros dizem que é presbiteriano, outros falam que é batista. Estão divididos, cada um tem sua regra, cada um tem suas leis. Sendo que o evangelho verdadeiro de Cristo não é nada disso. Não é nada desses dogmas, desses costumes. Quem fazia isso são eles aqui, ó, os sacerdotes, presidentes da casa do Senhor. E quando o profeta levanta-se para falar a verdade, eles vão contra. Se deixar, eles até mandam matar. E, né, como eles não querem fazer isso, porque eles sabem que o sangue daquele profeta vai para cima deles, eles tentam derrubar, acusando falsamente, fazendo todo tipo de coisa para enganar o povo, né? É estranho, por exemplo, falando sobre dízimo, a pessoa falar que é obrigado você dar dízimo porque está lá em Malaquias que você tem que dar dízimo. Porém, eles não explicam que quando Malaquias chegou ali falando para o povo que roubava diante de Deus, ele falou para os profetas. Ele estava, nos dias de hoje, era a mesma coisa que um profeta se levanta e fala para os pastores, vocês estão roubando a Deus nos dízimos e na oferta. Porque os sacerdotes naquela época, eles recolhiam o dízimo das pessoas e não faziam, não ajudavam os órfãos e a viúva, mas sim pegavam para si próprio, se alimentavam daquilo para si próprio. É o que nós vemos hoje, pessoas pegando dinheiro da igreja, comprando carro, comprando casa, fazendas e todas essas coisas. É nisso que o profeta levantou, vocês estão roubando a Deus, não está falando para o povo. E outra coisa, o que o profeta Malaquias falou? Seja fiel, porque o Senhor vai te dar 100 vezes mais. Aí você, é lógica, ó, é uma lógica fácil de entender. Pensa você que é um dizimista fiel. Pela palavra de Deus, segundo Malaquias falou ali, você não pode passar por dificuldade nenhuma. Você não pode nem ir lá na igreja pedir um dinheiro para a igreja, comprar um gás ou comprar uma cesta básica para você, porque você é dizimista fiel. A Bíblia fala que o Senhor vai te dar 100 vezes mais. E cadê essas 100 vezes mais? Quantas vezes pessoas que dizem, nossa, eu era dizimista fiel, sempre dei dízimo, quando eu precisei a igreja me abandonou. Ué, mas por que você precisou? Você não era dizimista fiel? Você está vendo que aquela profecia que Malaquias falou era para aquele povo judeu, era para aquele momento, era para os sacerdotes da casa do Senhor, dizendo para eles que se eles não roubassem do Senhor, o Senhor ia abençoar a casa dele, ia abençoar os profetas, não deixaria eles com necessidade nenhuma. Mas o povo hoje distorce, os líderes religiosos distorcem, dizendo a você que você é obrigado, se você não der o dízimo, se você der o dízimo você vai ser abençoado, que se você não der o dízimo você vai perder seu emprego, colocando medo no povo. E vai você falar isso. As pessoas, né, os líderes religiosos não vão gostar disso. É o que aconteceu com Jeremias, quando ele profetizou a verdade, os líderes religiosos que deviam estar do lado de Jeremias foram contra o profeta Jeremias. E Jeremias entra numa situação onde ele fala, Senhor, os meus próprios amigos me abandonaram, procuram que eu tropece para me acusar, dizendo, olha, Jeremias é o culpado de tudo essa bagunça que está acontecendo. Jeremias chega em uma situação que ele amaldiçoou até o próprio dia em que ele nasceu.
dizendo que a vida dele só foi ver tristeza, dor. Aqui Jeremias fala: tu, Senhor dos exércitos, que prova o justo e quadrinhas as mentes e o coração. Dizendo: Senhor, tu é o Deus que tem poder para esquadrinhar, para examinar a mente e o coração dos seres humanos. Senhor, condena esses homens pelos atos que eles estão cometendo. Muitas vezes eu e você entra numa frustração dessa, que a gente pregando o Evangelho de Deus, falando o Evangelho de Deus, e o povo continua lucrando, prosperando e falando pro povo: tá vendo? Ó, aqui sim é a palavra de Deus verdadeiro e fiel, tá vendo? Aqui, ó, e começa a mostrar riquezas, e o povo vai, se engana, né? Achando que ter riqueza ou ter dons espirituais significa ser servo de Deus verdadeiro. Mas a Bíblia diz que muitos chegam naquele dia: Senhor, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, profetizei, fiz isso, né? Apartai-vos de mim porque praticar iniquidade. Mas o verdadeiro cristão é aquele que tem o fruto do Espírito: mansidão, paz, longanimidade, temperança, domínio próprio. Sobre isso não há lei, como Paulo fala. Então, nós vemos que, como Jeremias entrou numa frustração, Jeremias ficou ali desanimado totalmente. Imagina, você acabou de profetizar, falar que Deus ia trazer o juízo para aquele povo, falando para o povo se arrepender. Aí, de repente, o presidente da igreja onde você frequenta vai lá, pega, vamos colocar nos dias de hoje, né? Você tem a oportunidade de pregar ou de falar algo para a igreja, você fala uma profecia que Deus manda, né? Um exemplo real aqui. Você chega na sua igreja, tem uma oportunidade, Deus vai lá e usa você para falar sobre o pecado que aquela igreja está cometendo, os seus pastores estão cometendo. Ali o presidente, o pastor daquela igreja, ele vai ter que defender, né? Se ele for homem de Deus, ele vai colocar em ordem sua casa e vai servir a Deus. Porém, se ele for orgulhoso, se ele for dono do seu próprio conhecimento, achando que ele é o bambambam, achando que aquela ali é a casa dele, a igreja dele, ele vai querer defender a honra dele criticando você, te excluir da igreja, não dar mais oportunidade para você, te disciplinar. Aí você vai chegar uma hora que você vai falar assim: Senhor, eu fiz a tua vontade e eu fui disciplinado, eu fui excomungado na minha igreja. Muitos acontece isso hoje, pessoas são expulsas da igreja, né? Porque não concorda com as coisas que a igreja está fazendo. A lei do pastor fala sentar, a comunidade sentar e ver, não, ela expulsa você da igreja, né? E você entra num momento, muitas vezes, você fica frustrado, assim como Jeremias. Por quê? Só vejo tristeza, só vejo solidão. As pessoas procuram o meu mal, me criticam, né? Aí você sai da igreja expulso, as pessoas vão apontar você na rua e, ó, foi falar contra o pastor, foi falar contra a obra de Deus, e não sei o que. Daí, como Jeremias apanhou, ficou preso, né? Aí muitas vezes você vai lá por alguma coisa acontece, você bate seu carro, você perde seu emprego, as pessoas apontam: tá vendo aí, ó, Deus pesando a mão nessa pessoa. A ignorância do povo é tão grande que ela acha que é Deus pesando a mão em você. Imagina o povo olhando Jeremias falando que Nabucodonosor ia invadir a cidade, era que o povo para se entregar. O povo achou que Jeremias estava conspirando contra Judá. Vamos entender aqui o que Jeremias passou. Hoje é fácil de entender aqui, fácil saber que Jeremias foi um profeta de Deus, porque a Bíblia nos fala. Mas naquela época, se você fosse viver naquela época, imagina, os líderes religiosos, os reis, os nobres, todos que deveriam colocar o povo em um caminho verdadeiro, estavam contra esse tal Jeremias, dizendo que ele era mentiroso, dizendo que ele estava conspirando contra Judá, dizendo que ele estava a favor do rei da Babilônia, por isso que ele estava falando que era para nós se entregar. Imagina, talvez eu e você, sem o discernimento do Espírito Santo de Deus, cairíamos também contra Jeremias. Hoje a gente é a favor de Jeremias porque está escrito aqui. E se a gente vivesse naquela época? Um homem chega na cidade dizendo: eu sou o servo de Deus, e Deus está falando que vocês são orgulhosos, que vocês estão fazendo sacrifício a outros deuses, que vocês andam com o desejo dos seus próprios corações, que vocês são pecadores, e Deus vai julgar vocês, que é melhor vocês se entregar para o rei da Babilônia. Você fala: esse cara aí não sabe de nada, esse cara aí está querendo corromper nós, tá contra a gente, está a favor do rei da Babilônia, não é possível. Aí de repente você vê o líder da igreja, o sacerdote, que é Pazur aqui no caso, pega Jeremias, bate em Jeremias, surra Jeremias, prende ele durante um dia todo. Aí você fala: tá vendo aí, ó, Deus usou o Pazur, que é o presidente da casa,
que é o homem de Deus, que é o sacerdote, que vem da linhagem de Arão, de Levi, né? Aí, ó, prendeu, apanhou, tá vendo? Se Deus estivesse na vida dele, ele não ia apanhar, não. Se Deus estivesse na vida dele, ele não ia sofrer tudo que ele está sofrendo. Tá vendo como que ele não é homem de Deus? Imagina. É nos dias de hoje, né? Você que prega a verdade, fala o evangelho de Deus, e muitas vezes você, por estar fazendo a vontade de Deus, de repente o inimigo usa alguém que você perde seu emprego, você bate seu carro, ou roubam sua casa. As pessoas hoje vão apontar e falar, tá vendo? Se é verdadeiramente servo de Deus, ele não podia perder emprego, ele não podia ter um câncer, ele não podia estar doente, ele não podia pegar um Covid, porque é homem de Deus, ele não podia pegar isso. Falta de conhecimento, né? Ignorância pura, né? Submetendo a Deus a mostrar que aquela pessoa está com Deus porque ela não está sofrendo algo. Jeremias apanhou. Coloca na sua cabeça, Jeremias apanhou. Isaías foi enterrado ao meio. O apóstolo Paulo foi decapitado. Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Os discípulos do Senhor apanhou, morreram. Feia a morte deles, né? Só João que não, que foi na ilha de Patmos, escreveu o Apocalipse e morreu de velhice. O resto sofreu, né? Então, para ver que não é porque você passa dificuldade que você não é servo de Deus. Não é porque você está passando por uma tribulação ou perseguição que você não é servo de Deus. Aí você entra em confusão como Jeremias entrou aqui. Jeremias desejou, falou, Senhor, eu vou colocar essa causa na sua mão. Olha o que Jeremias fez. Jeremias falou, Senhor, eu apanhei, fui surrado, os meus amigos mais próximos querem ver o meu mal, esse povo está contra mim, eu vou colocar isso diante de ti, Senhor, e eu quero ver com os meus olhos a destruição desse povo. Olha, Jeremias estava revoltado. Muitas vezes eu e você encontramos em situações assim também. Jeremias chegou a amaldiçoar o dia do seu nascimento, dizendo, maldito o dia que eu nasci, porque eu já não morri no ventre da minha mãe, ali seria minha sepultura. Olha, você vê a situação que Jeremias chegou. E isso está narrado aqui nas escrituras para mostrar para você que eu e você somos como Jeremias. Assim como Jeremias foi usado na mão de Deus, foi um grande profeta do Senhor, tem aqui sua história registrada até hoje, e sofreu pelo Evangelho de Deus, passou por muitas coisas. Eu e você é a mesma coisa, somos homens, como Jeremias, como Abraão, como Isaac, como Moisés, não somos diferentes. Não somos diferentes. Muitas vezes achamos que, Moisés, Abraão, eram homens diferentes, eram sobre-humanos, né? Não, era homem como eu e você, cheio de medos, cheio de terrores, muitas vezes deprimidos, ansiosos, muitas vezes tristes, frustrados, mas sempre com o Espírito Santo de Deus, sempre pegando a palavra de Deus. E terminar o seu ministério com louvor. Então que eu e você hoje possamos estar na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, por mais que a gente sofra, como Jeremias sofreu, mas que a gente possa estar fazendo a vontade de Deus. E mesmo que os líderes religiosos se levantem contra nós, dizendo que nós somos mentirosos, dizendo que nós não podemos falar tais coisas porque a gente não tem teologia, talvez, né, você aí fale da palavra de Deus, não tem uma teologia, e a pessoa fica as coisas, nem que estudo que você tem, assim como falaram para Jesus, né? Esse homem nem estudou. Da onde vem essa sabedoria dele? Com qual autoridade ele fala tais coisas? Né? Mas a palavra de Deus fala que o Espírito Santo que habitará em nós fará nos lembrar de tudo que Jesus Cristo havia falado nessa terra. Hoje você tem o Espírito Santo, por isso nós sabemos discernir o que é puro e o que não é puro. Nossa autoridade está em Deus, porque nós não fazemos a nossa própria vontade, mas fazemos a vontade do nosso Deus. Então, que eu e você hoje podemos confiar em Deus, e mesmo que os líderes religiosos venham contra a gente, sempre foi eles, né, que perseguiram a palavra de Deus. Não foi o mundo lá fora, foi os líderes religiosos que acusaram a Cristo. Foi os líderes religiosos, os reis, os principais que mataram os profetas. Então, que eu e você não possam nos assustar quando alguém que se diz pastor ou cristão ou líder religioso se levantar contra nós. Que a gente possa ver que a gente está fazendo a vontade de Deus. E assim como levantaram contra os profetas, contra o próprio Jesus Cristo, não seria diferente conosco. Fique na paz, que o Senhor abençoe a cada um de nós. Fique com Deus e até o próximo vídeo.